Que entrou aí na live. Nós vamos começar um projeto todas as segundas-feiras chamado Finanças à Prova de Fogo, né? O Renan que inventou esse nome, eu achei super legal, porque tem tudo a ver com o que a gente tem como projeto, né? E assim, falando um pouquinho do projeto, por quê que nós começamos, né? Por que que a gente pensou nisso? Tirar uma experiência de mim, até falando um pouquinho sobre mim, depois você não vai falar sobre ele também. Eu comecei a empreender há uns 7 anos atrás, mais ou menos, e até que foi legal no começo. E eu estava até recebendo aquele... Como é que o nome mesmo? Quando você sai do trabalho, você começa a receber por mês? Seguro, seguro-desemprego. Isso mesmo. Ó, faz tanto tempo que eu não trabalho, até esqueci. Eu estava recebendo seguro-desemprego. Então, assim, no início foi legal, porque eu tinha um dinheiro para investir, eu fazia as coisas. Só que quando acabou, eu quebrei. Por quê? Primeiro, eu tinha a trava com venda. E segundo, a questão de empreender mesmo e a falta de inteligência financeira. E quando falta inteligência financeira, a gente fica estressado, irritado e também nos impede de conseguir conquistar as coisas. Então, foi esse o meu maior motivo de começar esse projeto com vocês, que eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estão aqui, né, que está participando com a gente, quer empreender, quer mudar de vida, quer fazer algo diferente. Só que quando a gente faz algo diferente e não temos a inteligência financeira, a gente falta uma base para a gente conseguir, de fato, fazer com que aquilo se alavanque, que dê certo. E aí eu queria também que o Renan falasse um pouquinho, né, do porquê ele quis esse projeto, também o porquê que ele colocou esse nome, que foi super legal, e falar um pouco dele. Vou falar primeiro do nome, né? Finanças à Prova de Fogo. Eu trabalho no Corpo de Bombeiros aqui do estado de Rondônia, e aí a gente mexe com fogo, né? E se a gente não tem uma organização financeira ali, nosso dinheiro vai queimar na mão da gente. Vai sumir, assim, né? E aí me veio essa ideia, Finanças à Prova de Fogo, eu falei para a Aline, ela gostou. E aí tocamos aqui pro projeto aqui. Estamos aqui na live, vamos ajudar a galera a aprender a controlar e não controlar o fogo e não deixar queimar dinheiro na mão, né? E aí falar um pouquinho sobre mim agora, né? Por que de eu ter começado a investir, né? Desde que eu entrei na corporação aqui, do Corpo de Bombeiros, eu tive essa ideia de começar a investir, porque antes, quando eu trabalhava, eu torrava tudo o meu dinheiro, assim, com supérfluos, né? Com coisas que eu não uso, que ficava só gastando energia, estourava cartão, não que estourava, mas ficava no limite ali que não sobrava nada, sabe? E a gente não aprende a se organizar financeiramente em lugar nenhum, na escola. Não sei se a Aline aprendeu na escola a se Eu organizar não. financeiramente. Na escola não Sim. ensina a gente a empreender, na escola não ensina a gente a controlar dinheiro, não ensina a gente a trabalhar com dinheiro. E a gente só aprende isso se a gente buscar conhecimento. Só que são poucas pessoas que ensinam isso. E eu vi que aqui na minha cidade, no meu círculo, assim, muita gente não sabe investir. Foi quando eu tive a ideia, né, daqui do canal, né, do YouTube, que eu falei para a Aline, e depois a gente já teve a ideia da live. E vamos tentar ajudar a galera, educar a galera financeiramente a se organizar, né, para conseguir conquistar os projetos próprios, né, assim, comprar uma casa, comprar um carro, mas sem fazer exorbitâncias, né, sem, vamos dizer, dar um pulo maior que a perna alcança, né. Exatamente. Pois é, porque eu acho que a experiência que a Aline teve, né, eu tive também, a gente pode passar para a galera e pode ajudar todo mundo, né. Você teve alguma experiência assim relacionada a dívidas? Essa questão do cartão, né? Tipo, o cartão vinha, aí o salário caía, né? Uma vez por mês, né? Para quem trabalha na CLT, é uma vez por mês só que cai o salário. E aí não sobrava. Na hora que caía o salário, você já torrava tudo no cartão, sobrava ali, se muito, R$ 100. Mas o que você vai fazer com R$ 100 o mês todo? Né? Aí, deixa eu Sim. ver, de questão de dívida, assim, eu não deixo me permitir isso, porque eu fico agoniado quando eu devo alguém, eu tenho uma dívida com alguém, eu fico agoniado. Eu até dou satisfação para a pessoa se eu atraso, porque eu não acho isso legal, acho uma coisa assim desonrosa, porque se a gente não tem palavra
cumprir com dívidas e compromissos com pessoas, a gente não tem palavra para cumprir com os próprios compromissos, né? Então, é uma situação que eu não deixo chegar, mas eu vi que faltava organização para mim, entendeu? Aí é mais ou menos por isso. Não sei se respondeu a pergunta que você fez. Sim, sim. Eu queria muito, né, falar essa questão assim de dívida, porque quando a gente está com dívida, o que ataca primeiro é o emocional. Pelo menos comigo foi isso. Eu ficava assim, Exato. primeiro se sentindo incapaz, né? Essa aí é uma coisa que acontece muito. Você se sente ilimitado, você se sente uma pessoa assim, como posso me dizer, não é só na questão de limitado, mas você fica ansioso, sabe? Fica estressado, fica numa situação assim onde te impede até mesmo de pensar, de oxigenar o cérebro. Você vai dormir. Em vez de você pensar nos projetos que você quer fazer, como você quer fazer, você vai pensar em dívida. Como eu tenho que pagar aquela dívida, porque o meu nome está sujo, e diz assim que o nome é uma das coisas mais importantes que tem, né? Uhum. Aí eu queria falar hoje assim um pouquinho também de como sair das dívidas. Existem 3 passos. Pode falar. Posso te interromper um pouquinho? A questão que você falou das dívidas é onde faz gerar aquela tal da ansiedade, né? A galera que já tem algum problema assim depressivo também, aí já fica aquela ansiedade, né? E a pessoa não consegue daí administrar aquele sentimento ali, né? Porque não entende a situação, né? O tanto de problemas que pode trazer a tal da dívida, né? Então, isso que eu também queria até falar para você, né? Dessa questão dos 3 passos, que o nome que você inventou e você fala justamente, você coloca um link com o fogo, e eu queria que você falasse um pouquinho disso com a galera, porque às vezes quando a gente pensa em uma situação assim que a gente consegue colocar um link, né? A gente consegue entender melhor, sabe? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque assim, os meus 3 passos, pelo menos, que foi o que eu fiz, foi primeiro não fazer acordo, tá? Não indico para todo mundo, só que quando você faz acordo, você paga muitos juros. E o que eu fiz? Eu deixei a dívida um pouquinho para lá. Foi primeiro melhorar a minha cabeça, entender como é que funcionam as finanças. E aí depois comecei a investir, que é a segurança, investir em CDI, sabe, CDB. Para quê? Para eu conseguir fazer um montante, receber os juros, depois eu paguei a dívida de uma vez, né? E fiz outras rendas para conseguir pagar essa dívida, ou seja, fazer novos capitais para realmente conseguir fazer essa renda. E eu queria saber de você qual que foi, para você, como que é esse processo e como você faz esse link com o nome que você criou. Com o link com o nome com o que aconteceu que eu quero passar. Acho que eu entendi o que você quis dizer. Deixa eu tentar. Vou tentar explicar um pouco do início, né? A gente tem muita crença antiga, assim, de cabeça fechada por a gente não ter aprendido na escola a cuidar do dinheiro, a cuidar das finanças, e aí a gente cria uma base que não é sólida daquilo ali para você se organizar financeiramente. Aí é onde eu tive que fazer aquele remap, né? Aquele remap da cabeça, mudar todo o mindset sobre finanças, sobre dinheiro, aprender o que é investimento, aprender o que é renda, aprender o que é despesa, o que é custo, para depois me organizar e conseguir, né, sobrar um dinheiro para investir e aí fazer cada vez mais sobrar o dinheiro que cai, né, que é a renda. Né? Aí, deixa eu ver como é que eu vou linkar. E aí eu tive que construir essa base sólida, depois de refazer todo esse mindset para poder estar sobrando grana para investir. Né? Porque se não sobra, você não investe. Como que você vai investir? Se não sobra, você não paga a conta. Aí é toda essa questão que você tem que mudar todas as crenças que a gente tem, né? E refazer ali, organizar tudo de novo. E aí foi onde eu linkei com a profissão minha, porque se você não tem essa mentalidade mudada, o dinheiro vai queimar na sua mão. Ele não vai ficar ali, ele vai sumir. É mais ou menos o que o Paulo fala, né? O incinerador, ele já ouviu falar sobre isso, querido? Tem pessoas que, em vez de fazer dinheiro, se torna um incinerador do dinheiro. Isso. Queima tudo. É o queimar.
Aí foi de onde eu linkei toda a crença que eu mudei para investimento e tudo com a profissão a prova de fogo, né? Isso é legal que você está falando, porque tudo é emocional. Tudo é Tudo... E emocional. assim, eu estava até conversando com um amigo meu, quando você quer fazer alguma coisa, o dinheiro, ele não quer dizer grandes coisas, ele não é tipo assim, porque tem gente que tem amor ao dinheiro, né? E isso não quer nada a ver, o dinheiro, ele é uma ferramenta. E o Paulo Ferramenta. Massani fala muito sobre isso, sobre ferramentas. Então, se você não sabe utilizar essa ferramenta, como é que você vai conseguir, de fato, fazer o que você quer? E é justamente essa a ideia do nosso projeto. Você ter uma ferramenta boa, conseguir saber usar essa ferramenta para realmente alavancar todos os projetos que a gente tem em mente. Eu, por exemplo, depois que eu não voltei a trabalhar a CLT, porque o que acontecia? Eu tinha, assim, um pensamento, uma mente tão fraca, né, em relação a tudo isso, justamente por não ter tido a educação. O meu pai, ele nunca me ensinou a empreender, a guardar dinheiro, a investir. Ao contrário, ele me ensinava a fazer dívida, a fazer... como é que é? Comprar Consumir. fiado, né? Comprar fiado na Consumir. mercearia. Isso. Então, eu tive que aprender tudo na bala, tive que ir atrás das informações. E eu sempre fazia isso, né? Eu sempre senti vontade de empreender. Aí o que acontecia? Eu saía do trabalho, do CLT, tentava empreender, não dava certo, quebrava, voltava a trabalhar CLT. Eu fiz isso por umas 3 vezes, só que da última vez, eu não voltei para o CLT. Sabe quando você fala assim, não quero voltar de jeito nenhum, você bate o pé e não tinha como voltar. E aí eu comecei a fazer a questão da educação financeira e devagarzinho, gente, é por isso que eu falo que você não precisa ser rico para começar. De verdade, não precisa ser rico. É por isso que eu queria muito falar sobre educação financeira, porque as pessoas acham que é para pessoas ricas, que você tem que ter R$ 1.000, R$ 10.000, R$ 1.000 sim, né? Mas R$ 10.000, R$ 100.000 para começar a empreender, para começar a investir, para começar a se educar, para começar com tudo. As pessoas acham que é assim, mas não é. E quando você tem uma base sólida de educação, é mais simples, é mais fácil. E aí, o que que eu fiz? Aos pouquinhos, gente, é sério, acho que a primeira ação que eu comprei era R$ 30. Aos pouquinhos eu fui começando. Aí eu Com quanto fazia, você eu deixei... começou? Hã? Te interromper de novo. E com quanto você começou? Fala pra galera. Eu comecei com R$ 30, 30 e poucos Olha, reais, acho que era... R$ 30. Eu comprei uma ação da Petrobras, se eu não me Olha. engano, era esse valor que estava. Aí, o que que eu Uhum. fiz? E outra coisa, eu fiz isso para começar a aprender, para entender como é que compra, sabe? Que as pessoas, às vezes, elas se bloqueiam, falam assim, não, eu não vou comprar porque eu vou perder. Não, gente, é tudo é questão de informação. Aí eu fui vendendo uma coisa ali, fazendo outra coisa lá. Aí, nisso, eu fui fazendo um montante, e aos pouquinhos eu fui crescendo, R$ 30, R$ 50, R$ 100. Aí, quando eu vi, já tinha 50, já tinha 1.000, até o momento que eu consegui pagar as minhas dívidas. E aí, uma coisa muito importante, fazer o colchão financeiro, que o pessoal fala de reserva emergencial. Por exemplo, depois eu consegui pagar as minhas dívidas, ficou tudo bem, ficou tudo ok. Só que aí teve a pandemia. E a pandemia, como eu tinha um pouquinho de vergonha de falar na internet, eu não me reinventei. Aí você fala, Aline, mas como que você conseguiu ficar todo esse tempo sem trabalhar, né? Entre aspas, sem trabalhar, eu fiquei estudando, fazendo algumas coisas, assim, bem poucas, não era nada assim muito extraordinário. Foi com a reserva emergencial. Uma coisa muito importante que as pessoas banalizam. E como é que consegue essa reserva emergencial? Guardando dinheiro em alguns lugares que rende mais do que a inflação, certo? Só que aí vem o comportamento de novo. A pessoa ela não é educada e não tem o comportamento de guardar dinheiro. Não tem. Entendeu? Não tem. E é Ela justamente por isso que eu queria, né, que eu estou começando aqui esse projeto com o Renan, para ensinar vocês a ter essa base, sabe? foi legal, né? A maneira que a gente se conectou, né? A Aline estava numa live, né? Era com a Laís. A Laís. Então tava na live com a Laís e aí eu comecei a assistir a live e ela começou a falar que tava pegando mentoria, né? Com a galera sobre finanças. Aí eu falei, poxa, eu também quero. Vamos juntar e ensinar a galera, né? Passar o nosso conhecimento. Foi bem bacana, assim, e a gente está se dando muito Exatamente. bem. É.
Aí o Renan me mandou mensagem e falou, pô, eu vi você lá, você tá com os projetos. Eu falei assim, tô com os projetos assim, assim, assado. Vamos conectar e fazer juntos, né? Isso. E foi Sozinho, super sozinho é legal. mais difícil, né? Sozinho é mais difícil. Exatamente. Aí eu queria, assim, até compartilhar com vocês. Nos próximos encontros, a gente vai separar por temas. Eu queria que vocês ficassem ligados, que realmente vai ser um conteúdo bem legal. Por exemplo, como sair das dívidas, como fazer os primeiros investimentos, qual que é a diferença de lucro e despesa, e como é que é o nome do outro? Como se organizar, né? Ali fazer a gestão ali do dinheiro, né? Que é importante também você ter tudo anotadinho, né? O que faz, porque é igual vou relacionar com o meu trabalho de novo, né? Ali no Corpo de Bombeiro. Quando a gente pega uma vítima que está com sangramento, se você não conter aquele sangramento, a vítima morre. Com as finanças é a mesma coisa. Se você não conter hemorragia ali por onde está saindo o dinheiro, você vai se acabar seu dinheiro cada vez mais rápido. Eu vou tirar até um exemplo meu. Outro dia fui olhar e estava sobrando pouco. Eu olhei, fui olhar, fiz as continhas lá, anotei tudinho do cartão. Tava saindo R$ 300 de um negócio que não estava me retornando nada. Que era um site que estava o meu cartão lá com assinatura e eu estava sem controle disso. Não tive gestão do problema e estava vazando dinheiro, estava sangrando minha conta e eu não sabia de onde estava vindo. Então a gente quer ensinar isso aí para a galera, identificar onde está sangrando, a se organizar, para cada vez mais estar sobrando e vocês aí que estão acompanhando a gente, tocar seus próprios projetos, fazer sobrar dinheiro e tocar seus próprios projetos, conquistar as suas ideias, seus projetos de vida que você tem, seja aquela viagem, né, sua casa que você quer comprar, e vamos ensinar a galera, né? E falando nisso que você citou, quando eu comecei a organizar as minhas finanças, comecei a anotar, e é uma coisa tão boba e as pessoas não anotam, enfim. Por quê? Comportamento, mais uma vez. Comportamento, Eu descobri hábito, que eu né? estava gastando com sorvete. Estava gastando 300, 400 reais com sorvete, tipo, e era querendo também um vício, né? Eu tomava, você sabe aquele sorvete daqui bom, chama Tablito, Pablito, Tablito? Sim, sim. Eu tomava um daquele ali, tipo, um, dois, às vezes até três por dia. Eu saía, eu comia, almoçava, aí eu saía, dava um rolezinho, né? Que eu gostava de andar ali, que tinha uma praça bonita. Aí eu sentava, já com o sorvete na mão. Era todos os dias, todos os dias. Aí você percebe justamente o que você falou. Aonde está sangrando e o que eu estava fazendo? Colocando fogo no meu dinheiro, né? Engordando. Então, quer ver o que Engordando eu e a minha fiz? saúde também indo embora. Isso é muito importante. E se eu tivesse investido, né, esse valor, desde aquela época, hoje de repente já Calculou? teria uma boa diferença, né? Você calculou quanto você gastou de sorvete? Sim. Meu, eu fiquei quase um ano fazendo isso. Imagina. Deve ter mais de R$ 1.000 fácil aí. Mais. Muito mais. É sério, isso Olha aí. era por mês. O que eu fiz quando eu descobri esses gastos meus que não estava sobrando? Aí eu falei, não, vou ter que cancelar umas coisas, né? Aí eu fui lá ver, tem um clube que eu assino, né? Porque é para ganhar milhas, né? Da Livelo e da Azul, não sei se você já viu. Aí eu cancelei um desses, cancelei lá uma outra assinatura eu não lembro, era um site de e-book, alguma coisa assim, para poder sobrar mais, né? Aí aí como sobra mais, você consegue quitar, né? Alguma outra coisa ali que está mais no cartão. Foi o que eu fiz para poder controlar, né? Isso aí já tem o quê? Já tem uns 3 meses, eu acho. Agora que eu voltei a ter um controle de novo, né? É igual você pega as contas, muitas contas, né? Aí começa a chegar essas épocas festivas, aí você começa a gastar mais, aí você começa a passar o cartão e não sobra nada. Eu tive que me organizar para poder ficar redondinho de novo para eu pegar no ritmo. Porque se não tiver essa organização aí, não vai. Então, a gente vai começar por isso, tá falando em organização. A gente vai primeiro falar sobre saindo das dívidas. Eu fiz um projeto, não, uma pesquisa lá aí no meu Instagram, e aí o pessoal votaram, né? Por incrível que pareça, saiu mais que está guardando dinheiro, só que tem uma boa parte nas dívidas. E as dívidas é muito ruim. É muito ruim. E aí, depois a questão do colchão financeiro, que é a reserva emergencial.
aí depois comprar ações para receber dividendos. Vai falar também, né? Isso. A Aline já tem um conhecimento bacana. Eu também, a minha carteira é só para dividendos. A Aline, ela gosta de fazer um day tradezinho, já tem bastante tempo já, né? Que ela está fazendo. Ela tem a carteira dela também de renda passiva, né? Que é, isso, você tá aí gerando uma renda parado ali, sem fazer nada, né? Só de você ter seu capital lá investido, a empresa te paga, né, juros pelo capital que você está emprestando para ela, um exemplo, né? Que você está investindo nela. Exatamente. E também tem a renda fixa, a gente vai falar sobre renda fixa, que aí você recebe os juros compostos, é um pouquinho diferente dos dividendos. O que você estava falando das dívidas, pode falar. O day trade, para quem não sabe, não é considerado investimento, tá? É considerado um trabalho, cuidado com isso. E é de alto risco. Muito, quem falasse para vocês, tem day trade que não perde no mercado, é mentira. Perde sim. Começa principalmente perdendo. O day trade, ele é perigoso. Só que existe um método, existe um gerenciamento que dá para fazer sim. Qual que é o segredo? Ganhar mais e perder menos. Entendeu? Dá para fazer uma boa grana, só que tem que estudar, tem que principalmente trabalhar a disciplina, não é qualquer coisa assim, vai lá, já faz e pronto, acabou, já é aquela questão do emocional, né? Igual até na carteira de renda, a gente tem que ter um emocional fortíssimo, porque igual hoje, eu vou dar o exemplo de hoje. Hoje o mercado amanheceu numa queda brava. Minha carteira desvalorizou quase R$1.000, e você vê aquele negócio derretendo, não é legal. Só que se não tiver aquele emocional forte para saber que mesmo no mercado caído, você ainda tem aquele capital que vai te gerar uma renda extra no final do mês, você vai lá e vende e aí você perde dinheiro, né? Porque você desvalorizou seu capital, você vendeu a menos do que você comprou, não existe isso, né? É até aquilo que o Warren Buffett fala, né? Nunca tenha prejuízo. Ele sempre fez isso aí. Sempre compra na baixa, vende na alta. Se você comprar na baixa e vender na mais baixa, aí não tem quem aguenta, né? E a partir de semana que vem, eu não vou falar essa semana, mas a partir de semana que vem, que eu tô meio de férias ainda do day trade, eu vou começar a operar e compartilho aqui com vocês. E agora, com essa mudança de governo, os índices, né, que eu vou operar índice, o mini índice e o mini dólar. E aí tá muito confuso, sabe? Tá, o pessoal tá bem doidão, assim, por causa dessa mudança de governo. As pessoas que estão dentro desse mercado estão um pouco, né, ainda, sabe, tipo assim, né? Não sabe como vai ser, não sabe o que vai acontecer. Exatamente, estão cautelosos. E aí, nesse movimento, é melhor a gente tomar um pouquinho de cuidado em vez de entrando assim de cabeça. E é por isso também que eu vou começar na semana que vem, até mesmo para entender um pouquinho melhor do cenário econômico. Parece que não, mas é importante. Pois é, galera. Então, eu e a Aline, a gente quer trazer o conhecimento que a gente tem para ajudar vocês a aprender um pouco sobre como se organizar financeiramente, como investir, como sair das dívidas. Muito conteúdo bacana. É o que a gente quer trazer, quer passar o que a gente sabe para vocês. Porque eu acredito que uma água que não transborda é água parada e ele só cria mosquito da dengue, só cria coisa ruim. Então a gente quer transbordar esse conteúdo que a gente tem, transbordar esse conhecimento nosso para vocês e ajudar. Porque isso aí ajuda. Não tem como você falar que não ajuda, porque ajuda. É verdade. Eu acho que educação financeira tinha que ter na escolinha, sabe? De pequenininho. Porque é uma coisa assim que prejudica muito quando a gente não sabe quer fazer alguma coisa e é um impedimento. É uma ferramenta que a gente precisa saber trabalhar, saber lidar com ela para de fato termos sucesso, sabe? Em qualquer coisa, em qualquer área assim da nossa vida. Principalmente na questão de empreendimento, empreender. Eu vejo muito que tem muita gente que tem medo de aprender a cuidar das finanças e investir por essas crenças antigas, que aconteceu já muitos problemas, né, com questão de governo, o governo pegar o dinheiro da galera que está investido, né, e aí você escuta um falar, aí você vai lá e repete para outro, e aí fica aquele telefone sem fio, mas a pessoa não foi
lá para saber, não aprendeu. Ela só ouviu falar, ouviu uma matéria lá que alguém perdeu dinheiro, mas não procurou saber, né? Porque se tem pessoas que conseguem gerar uma renda, a gerar riqueza através de investimentos e gestão financeira, então a gente também consegue, né? Você também que está aí assistindo consegue também, né? Exatamente. E assim, eu acredito que a diferença só de se você ser organizado e de riqueza é a quantidade de dinheiro. Tem como você fazer pequenos investimentos, só questão de ser organizado, questão assim de você manter controlado, questão de você receber juros compostos, dividendos, conseguir aí, tipo, não precisar mais estar trabalhando, ou ser obrigado a trabalhar, isso é um assunto bem legal também para a gente estar falando. Sim, sim, Tá, a gente vai falar, trazer muita coisa boa. exatamente. Então, assim, meus investimentos me traz um dinheiro, não preciso necessariamente ter que trabalhar para pagar conta. Eu acredito que isso é uma escravidão, né? Então, a gente sair desse sistema e conseguir, de fato, ter uma vida legal, sabe? Eu acho isso muito válido. E aí, a gente entra ensinando vocês a fazerem isso. Mas quem quiser ficar rico também, é só aumentar o poder de fogo. Não É é? isso aí, né? É o mesmo processo, é a mesma coisa. Pois é, galera. Então, no decorrer da semana aí, a gente vai trazendo conteúdos para vocês. Vamos estar falando do próximo tema que a gente vai falar aí na próxima live. E vamos aprender a se organizar.